O templo de Zorobabel era o segundo templo. O primeiro templo de Salomão havia sido destruído por Nabucodonosor, e 70 anos depois do cativeiro, Esdras e Neemias, eles retornaram para Jerusalém e ajudaram Zorobabel, que tinha sido o líder do primeiro grupo que retornou do cativeiro babilônico. Então ajudou que eles reconstruíssem o templo. Esse templo reconstruído é que Antíoco Epifânio acaba por contaminá-lo. Então o texto que Daniel, está aí no slide 14, que Daniel profetizou a contaminação desse templo. Diz Daniel 11:31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, por que tirou o contínuo sacrifício? Porque ele derrubou o altar dos holocaustos, construiu um outro altar sobre ele. Então, os israelitas não tinham mais como praticar o sacrifício. Porém, Jesus Cristo afirmou que esse evento era o prenúncio de um evento futuro, ocorrendo dentro da grande tribulação e orquestrado pelo anticristo. Então veja, a profecia de Daniel, como eu disse, é uma profecia de duplo cumprimento. Ela teve um cumprimento parcial nesse homem chamado Antíoco Epifânio, tá bom? Mas Jesus Cristo vai dizer em Mateus 24:15, né, que essa profecia de Daniel, ela ainda tem um cumprimento completo no futuro, tá bom? Mateus 24:15 diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então Jesus Cristo está dizendo, olha, aconteceu parcialmente, mas haverá um cumprimento futuro, completo. E também em Marcos, capítulo 13, versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Por que Jesus está dizendo isso? Porque com o anticristo virá uma perseguição como nunca houve na face da terra. Tá bom? Os judeus já sofreram diversas perseguições por diversos povos, mas o que o anticristo vai fazer é algo realmente bem pior do que todos que já perseguiram Israel até os dias de hoje. E para ilustrar essa situação de duplo cumprimento da profecia, vamos lembrar o dia do Pentecostes. O apóstolo Pedro fez uma pregação dizendo, olha, e isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele cita o Espírito Santo dando sonhos e visões, tá ok? Dizendo que aqueles dons eram um cumprimento da profecia de Joel. Mas o próprio apóstolo Pedro citou os sinais no sol e na lua, que não aconteceram no dia de Pentecostes. Ou seja, é uma profecia de duplo cumprimento, né? O que Joel profetizou cumpriu-se em parte no dia de Pentecostes, mas se cumprirá de forma completa nos dias da grande tribulação, quando o Espírito Santo começará a dar sonhos e visões aos israelitas, e também aparecerá, agora sim, sinais no sol e na lua, tá bom? Então o mesmo aconteceu aqui. Jesus Cristo disse que esse espírito do anticristo, ele estava agindo, tá bom? Segundo a história, realmente cumpriu-se parcialmente ali em Antíoco Epifânio. Mas Jesus deixa claro que também haverá um cumprimento futuro. O número 2 no nosso material didático diz, desde os dias da igreja primitiva. E eu coloquei aí 1 João, capítulo 4, versículo 3, que diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Por quê? Porque João via diversas seitas surgindo e pregando doutrinas contrárias à Bíblia Sagrada. Existem cálculos que estabelecem um número aproximado de 200 vertentes, ou seja, 200 seitas que já existiriam próximo do ano 100 da era cristã, ou seja, cerca de 70 anos depois da morte de Jesus,
já existiriam cerca de 200 seitas, 200 grupos pregando doutrinas contrárias às escrituras sagradas, tá bom? Homens que desejavam misturar a doutrina bíblica com a filosofia grega, com doutrinas celtas, com doutrinas hindus, com doutrina egípcia antiga e até com o judaísmo, como estava corrompido naqueles dias. Então existiam falsos profetas de todos os tipos, né? Então João afirma que este espírito ele já atuava na igreja primitiva para enganar as pessoas. A criação da Babilônia apocalíptica, podemos afirmar, faz parte desse espírito do anticristo. Foi o espírito do anticristo que inspirou Constantino a organizar uma religião para ele, para simular que havia recebido uma visão e ouvido uma voz do céu dizendo, neste símbolo que seria a cruz, né, tu vencerás a guerra, ou seja, uma batalha contra outro povo, uma guerra física. Jamais Jesus Cristo se manifestaria para o império que é representado em Daniel capítulo 7 como a besta, o início da besta que será governado pelo anticristo. Então isso não tem chance de ser verdade. Toda a história, toda a perseguição que essa instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, promoveu contra os verdadeiros cristãos, né, infelizmente não é visto por muitos e alguns pensam que ela é de fato a verdadeira igreja. Mas isto não é verdade. Número 3, o anticristo ele receberá poder da besta. Então nós estudamos sobre a besta que sobe do mar no primeiro dia. Essa besta que é esse poder político, ela vai entregar o poder ao anticristo. No primeiro dia eu evidenciei que essa besta ela já existe no mundo, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Daniel profetizou que essa besta ela teria a imagem, o primeiro animal, um leão com asas de águia, tá bom? É um animal, porque a Inglaterra e os Estados Unidos, eles têm uma aliança muito forte. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial para ajudar a Inglaterra na luta contra a Alemanha, entraram na Segunda Guerra Mundial de novo para ajudar a Inglaterra na luta contra a Alemanha e até na Guerra das Malvinas da Inglaterra contra a Argentina, o que não havia necessidade dos Estados Unidos entrar. A história evidencia que os Estados Unidos ajudou sim a Inglaterra naquela guerra. Então nós vemos como os Estados Unidos e a Inglaterra têm uma aliança muito forte. Então aquele animal, ele representa a Inglaterra e os Estados Unidos, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E o segundo animal, que é o urso, ele representa a Rússia, né? Que é a segunda vencedora da Segunda Guerra Mundial, junto com Inglaterra e Estados Unidos. Alguns consideram, né, uma vitória praticamente igual, já que a Rússia ficou até com a capital da Alemanha, que é Berlim, né?